com satisfação, então, que apresentamos hoje, em aula da matemática, essa dupla, jovens do PET, né, do bacharelado em matemática pura, o Plínio e o Adriano. Vocês têm nome de romano que não... Nossa, ó. Ah não, o Plínio só tem o Plínio Gabriel, né? Gabriel Cicucci e o Adriano César, né? Que tem de imperador romano, e vão falar do Fibonacci. Fibonacci é italiano já, né? Então é aplicações da sequência de Fibonacci em teoria dos códigos, né? Nós já tivemos uma palestra sobre sequência Fibonacci esse ano, mas foi a segunda, do Geraldo, professor Geraldo. Aí o Antônio, professor Antônio, olhou o cartaz, chegou na minha sala e falou: ah, sabe que tem também sequência Fibonacci e códigos. Tá, então ele foi dar aula e eu fui para casa. E no outro dia eu falei: você quer falar sobre código já, né? Ele falou: não, quem pode falar disso são os alunos do PET. O Plínio, tinha falado do Plínio, não lembro se ele falou. Você trabalha com ele também? Com o Antônio? Com o Adriano? Não, é que quando ele falou que ia fazer a palestra, aí eu falei que ia fazer com ele. Então, foi de uma conversa com o professor Antônio, também conhecido por Toninho, que nós vamos hoje assistir essa palestra. Bom, o Plínio é natural de Nova Aliança. Eu digo sempre nasceu, eu teria que mudar, porque hoje tinha uma reportagem que as pessoas, por exemplo, em Uchoa, ninguém nasce mais. Todos vão nascer em Catanduva. Não tem mais, então, todos nascem em Catanduva. Então, o que eu falo aqui é errado, é natural né? Natural de Nova Aliança, né? E ensino fundamental, o Plínio fez em escolas públicas, depois o ensino médio, fez no Ângulo, em Badi, e faz o bacharelado em matemática pura, está no 3º ano, é do PET, já falei. Pretende, no mestrado, continuar na área de álgebra, que faz iniciação com o professor Antônio. Né? Isso, time de futebol? São Paulo, né? Bom, Adriano nasceu. Então, nasceu ou você é natural de... Você é daquelas cidadezinhas que é ali perto de Catanduva? Não, eu moro em Catanduva. Você nasceu em Catanduva mesmo? Não é de Uchoa que foi nascer em Catanduva? Desde sempre. Adriano nasceu em Catanduva. Você fez a palestra do projeto Euler, né? Estou discutindo, né? Faz iniciação científica, você faz com? Sim, com a Hermínia. Com a Hermínia. Ensino fundamental e médio, isso eu não te perguntei, você fez em escolas públicas, né? Está fazendo bacharelado, pretende fazer mestrado, ainda não está pensando, ainda está? Já está pensando? Que área? Eu estou fazendo iniciações em topologia algébrica. Pode, né? Isso, gente. Obrigado pela presença. Eu tomei um minuto a mais para a gente combinar as coisas. O time de futebol. Não tenho. Você não sofre. Se você quiser, o Palmeiras está aceitando. Sócio torcedor. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Como o Hermes já disse, acho que vocês já tiveram uma palestra sobre Fibonacci esse ano, e uma das conclusões que nós tiramos ao preparar essa palestra para vocês, assim, é uma coisa triste quando a gente fala de Fibonacci, é que realmente não dá tempo de falar de todas as aplicações ou todos os resultados relacionados a essa sequência de Fibonacci, né? Eu imagino que Leonardo de Pisa, quando desenvolveu aquele problema que deu origem à sequência de Fibonacci, não imaginaria que tantos outros resultados, tantas aplicações estariam envolvidas com a sequência dele. Bom, vamos começar então falando como que surgiu essa sequência, né? Na verdade, Leonardo de Pisa, como o Hermes já disse, era um matemático italiano, né? E ele propôs um problema bem abstrato, que era o problema de quantos filhos um coelho teria sobre uma certa situação bem hipotética, né? Na verdade, muito artificial. Ele supôs que um coelho seria fértil a partir de um certo mês e colocou um único coelho num cercadinho, e a partir dos meses foi surgindo novos coelhos. Bom,
da maneira com que ele colocou, é realmente muito artificial. Então, a sequência de Fibonacci, ela representa o número de coelhos a cada mês, né? Essa sequenciazinha, no primeiro mês um coelhinho, no segundo mês o coelho ainda não fértil, o outro coelho. A partir do terceiro mês, o coelho do primeiro mês já era fértil, então teve mais um casalzinho de coelhos e assim sucessivamente, né? É claro, a gente sabe que isso é, como eu disse, é bem abstrato, né? A nossa ideia aqui é formalizar um pouco, trazer a sequência de Fibonacci para o lado matemático, né? Apresentar alguns dos inúmeros resultados relacionados a essa sequência e, por fim, né, ver qual uma aplicação em códigos, né? Vamos lá. Bom, então, para a gente falar da sequência de Fibonacci, a gente vai definir algumas coisas. E a primeira coisa que a gente vai definir é uma sequência recorrente. A sequência recorrente é um subconjunto, a gente vai ter um subconjuntos reais, só que se existir uma função de R em R tal, o que vai acontecer? É porque a gente sabe que a gente tem sequências, mas uma sequência ela pode ter termos bagunçados. 1, 5, 3. Você pensa em uma sequência bagunçada. A sequência recorrente ela é um pouco mais que isso. Ela depende dos termos anteriores. Tá? Então eu tenho um termo, o termo seguinte, que a gente chamou de x mais 1, ele depende do x de n, tá? Que é o termo anterior a esse aqui. Ok? E aí a gente vai falar da ordem dessa sequência a partir de quantos termos que ele depende. Que no caso da sequência de Fibonacci, que no caso da sequência de Fibonacci a gente vai definir que é quem? O f de n mais 2 vai ser o f de n mais 1 mais o f de n. Tá? Deixa eu ver se tem um... Ok, tá. Eu vou colocar aqui que a gente vai ficar usando bastante isso. Deixa o zero lá. A sequência é 1, todo mundo conhece, né? 1. Aí depois eu vou somar esse com esse, dá 2, ok? E aí, o próximo termo, como é de ordem 2, eu vou somar os dois anteriores que dá origem o da frente, ok? Então, o próximo é 3, depois 5, 8 e aí vai. Ok? Bom, ao longo do trabalho, o que a gente vai, para a gente fazer as demonstrações, aqui a gente vai chamar de cada termo, aqui o termo geral vai ser f de n. Como assim, ó? Eu vou chamar esse aqui de f de 1, tá? Esse aqui de f de 2, esse aqui de f de 3, f de 4 e assim por diante. Para a gente poder saber sobre qual termo da sequência a gente está se referindo, ok? Aí tem algumas relações aqui. A definição é essa aqui, né? F de n mais 2, que estava no anterior, é o quê? É o f mais 1 mais o f de n, ok? Só que depois a gente vai ver que para fazer algumas demonstrações a gente vai ter que usar as outras relações, tá? Que tem aqui, ó, f de n mais 1 é igual a f de n mais f de n menos 1. E também vai ter essa que a gente vai usar bastante, ok? Aí eu coloquei o zero lá no cantinho porque vai ter uma hora que a gente vai usar ele, tá? E aí a gente vai definir ele, a gente vai considerar ele como f de 0, ok? Bom, aí agora a gente vai ver algumas curiosidades e alguns resultados importantes a partir dessa sequência, ok? Olhando para cá, se eu somar todos esses daqui, quanto que vai dar? Eu vou somar, esquece esse aqui por enquanto, tá? Eu vou somar f de 1 mais f de 2 mais f de 3 até f de n, ok? Quanto que dá essa soma? Aqui fala que é válido que basta você pegar f de n mais 2 menos 1, isso vai ser a soma. Como que a gente mostra isso? A gente viu lá era n, tá? Tava assim, ó, f de n
mais 2 igual a f de n mais 1 mais o f de n. Que a gente chamou de k, mas não mudou nada, tá? N pra cá, a gente só trocou ali. Então, se a gente tem isso aqui, eu vou isolar o f de k. Daí, isolando, ó, eu tenho f de k mais 2, esse termo foi para lá. A gente subtraiu ele, os dois lados da igualdade, a gente chegou ali. Ok? Aqui que eu vou fazer, presta atenção. Ó, a partir dessa, eu vou fazer k igual a 1, 2, 3, até n. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Porque eu estou querendo somar isso aqui. Vamos tentar somar. Então, ó, se eu pegar f de F1. Quem que é f de 1? Ele é o f de 3. Ó, tô substituindo aqui, tá? Deixa eu só ver uma coisa. Isso, f de 3 menos o f de... Aqui a gente está pegando n igual a 2. Desculpa, tá? Não é f aqui não. Oh, não. Ó, a gente está usando essa aqui, é que eu estou olhando aqui. A gente isolou, né? F de K, desculpa, pessoal. F de N, a gente isolou. F de K mais 2. Agora aqui a gente substitui. Estava olhando aqui em cima. Então, ó, F de 1. F de 1 é o F de 3. Agora vai. F de 3 menos o F de 2. Ok? Agora eu vou pegar o F de 2. F de 2 é o F de 4 menos o F de 3. O F de 3 é o F de 5 menos o F de 4. Vamos somar isso aqui para ver o que vai acontecer. Então eu quero somar F de 1 mais F de 2 mais F de 3 até o F de N. Ok? Deixa eu colocar. O F de N vai ser F de N mais 2 menos o F de N mais 1. Ok? Substituindo K por N. Porque a gente quer somar até N, né? Então eu vou somar até N. Aí F de 1 vai dar F de 3 mais F de 2, que é isso aqui. Mais F de 3, que é F de 5 menos F de 4. Mais 3 pontinhos. Vou até o F de N. Quem que é o F de N? F de N mais 2 menos o F de N mais 1. Ok? Ó, repara o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui vai cancelar com esse. Cadê? Isso, F de 4 cancela com esse. Então, ó, pra gente saber lá no N o que vai acontecer lá no N, vamos imaginar que a gente parasse aqui. Se o N parasse aqui. Ok? Note que quem está sendo cancelado é esse aqui. Então vai sobrar, se olhar para cá, esse vai ser cancelado uma hora lá no final. Vai sobrar quem? Esse e esse aqui. Então a gente chegou o quê? Que essa soma aqui, ela é igual a quem? Esse cara aqui que sobrou, menos o F de 2. Só que o F de 2, o que é? E aí a gente mostrou, ok? Legal, né? Aí você fala, como que eu vou somar isso aí, hein? Somar 1 mais 1 mais 2. Bom, outra coisa interessante é que se a gente olhar para os termos da sequência, se a gente pegar 2 a 2, sempre o MDC entre esses dois que a gente pegar, sempre é 1. Tá? Olha aqui, você pegar F de 1 e F de 2, ó, tá lá na lousa F de 1 e F de 2, então é 1 e 1, o MDC é 1. Se você pegar F de 2 e F de 3, agora eu estou pegando 1 e 2 dá 1. Aí aqui, ó, 2 e 3 dá 1. Tá vendo que o MDC dá 1? Aí a gente pergunta, será que vai valer sempre? Então, a gente vai mostrar que sim, sempre vale. Qualquer 2 a 2 que eu pegar o MDC sempre vai ser 1. Ok? Então aí a gente montou a formulinha ali. Tá, deixa eu apagar aqui. Vou deixar.
Ó. Então o que ele está falando? Com o MDC entre o f de n e o f de n menos 1 é sempre 1 para qualquer n maior ou igual que 1. Ok? Como que a gente vai mostrar isso aqui? A gente vai mostrar por absurdo. Okay? A gente já viu que para o caso aí que é 1 ou 2, vale, né? Que eram aqueles casos anteriores. A gente já viu. Para n maior do que 3, faremos redução absurda. Então, aí tem que saber um pouquinho lá da definição de MDC, tá? MDC é o número maior ou igual que 1. Então, para fazer o absurdo, a gente vai supor que é maior do que 1. Porque a gente quer chegar aqui a 1, não é? A gente vai supor que é maior do que 1. Supondo que é maior do que 1, ó, a gente tem aqui, ó, que o D, aí também sai da definição de MDC, tá? MDC divide esse e também divide esse, tá? Então, foi o que a gente colocou aqui, ó. A gente supôs que o D aqui é maior do que 1, só que a gente chamou que o MDC é D. Então, se o D é o MDC, ele tem que dividir esse, tem que dividir esse, ok? Foi o que a gente escreveu aqui. Por outro lado, a gente pode escrever f de n como sendo o f de n menos 1 mais o f de n menos 2. Ó, para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, ó, a gente escreve f de n é o n menos 1 mais o n menos 2. Tá? Então, ó, por outro lado é isso. Só que o que você tem? Que D divide f de n. D divide f de n, então ele tem que dividir isso aqui, né? A gente já sabe que divide essa parcelinha aqui, ó. Tá vendo? D divide f de n menos 1, ele divide isso aqui. Como ele divide f de n, ele tem que dividir o f de n menos 2. Isso aqui é um resultadinho que também vocês vão ver lá em teoria dos números, quem for fazer. Tá? Aí, só que aí agora a gente vai usar o que, ó? A gente vai escrever f de n menos 2, a gente vai fazer aparecer um f menos 3, escrevendo ele assim, ó. Fn menos 2 é f de n menos 1, mais f de n menos 3. Ok? Aí a gente tem, ó, a gente já viu que o D divide esse aqui, e o D divide o Fn menos 1, por causa daqui, ó, volta lá no primeiro. Então ele tem que dividir o F de n menos 3. Então se eu ficar fazendo esse processo, percebe que eu cheguei que o D divide F de n menos 2. Agora o D divide o F de n menos 3. Eu estou diminuindo o n. Então eu vou chegar uma hora que está escrito ali, que o D vai ter que dividir o F de 1. Só que o F de 1 é 1. Aí a gente sabe que se o D divide o 1, o D só pode ser 1. Ok? Aí que está o absurdo, porque a gente supôs que ele era maior do que 1. A gente chegou que ele é 1. Entendeu? E aí fica demonstrado. Vale sempre 2 que eu pegar. O MDC é 1. Bom, esse resultado também é bonito, ó. Bom, a gente vai considerar essa equação. E isso aqui, ó, não é um vazio, tá? É o número de ouro. É o número de ouro. Quem já ouviu falar do número de ouro? Já ouviu falar? Tem bastante resultadinho com ele também, né? Mas, ó, a gente pegou a equação ali, ó, que o número de ouro ao quadrado é ele mais 1. Tá? Aí, se o pessoal não estiver aceitando muito, você pode pegar lá. O número de ouro é esse aqui. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Bom, eu só vou chegar aqui para vocês verem que da onde que saiu a equação. Ok? Ok, tá. Nossa, não vi cansado. Então, ó, aqui, ó, só vou escrever assim pra gente fazer o quadrado aqui. Então vai ficar o quadrado desse 1/4. O quadrado desse vai ser 2 vezes esse por esse. Então vai ficar raiz de 5 sobre 4, mas tem um 2 lá por. Então vai ficar raiz de 5 sobre 2. Mas o quadrado desse a raiz vai sumir. E o quadrado aqui é 4.
E aí, então, ó, aqui dá 6 sobre 4 mais raiz de 5 sobre 2. 6 sobre 4 é 3 sobre 2 mais raiz de 5 sobre 2. Só que 3 sobre 2 é 1 mais meio. Né? A gente tira uma unidade dali. Raiz de 5 sobre 2. E aí, aqui, ó, de novo, a gente chegou no número de ouro. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ó, que aí dá o número de ouro mais 1. Então, o quadrado do número de ouro é o número de ouro mais 1. Então, ó, o que a gente vai tentar fazer agora? A gente vai multiplicar, a gente tem esse aqui, ok? A gente vai multiplicar o número de ouro desse lado e desse lado. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ficar o número de ouro ao cubo. Daquele lado, só vou fazer aquele ali, depois os outros a gente aceita, tá? Ó, então, ó, se eu pegar aqui, ó, vou multiplicar o número de ouro dos dois lados. Então vai ficar assim. Agora aqui vai ficar o número de ouro. Ok? Aí eu vou ter que distribuir. Vai ficar o quadrado mais o número de ouro. Só que esse aqui é quanto? Olha aqui pra cima, ó, o quadrado é esse. Número de ouro mais número de ouro, 2 número de ouro mais 1. Ok? E aí, se eu fizer multiplicar de novo, eu vou chegar aqui, multiplicar, vou chegar, e aí a gente vai perceber que os termos da sequência de Fibonacci estão aparecendo aqui, tá vendo? Não só aqui, como aqui também, ó. E aí, o que a gente vai deduzir? Pô, matemático, né? Quem vai pensar? Vamos ver, aqui, será que se eu elevar isso a n, aí, vou pensar lá na enésima, vai ser o φ de n mais o f de n menos 1, porque é o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui quem que é? É o f de 1, tá? Esse aqui é o f de 2. Tá? E aqui é o f de 2, tá? Porque ó, daqui vem 2 e 1, aqui é 1 e 1. Então tá trocado. Então aí a gente vai chegar naquela fórmula ali. Aí a ideia é que é natural a gente pensar, né? Será que sempre vai valer para qualquer n maior que 2 essa relação? Φ número de ouro ao quadrado vai valer isso aí? E aí a gente vai tentar demonstrar para ver se vale, né? Como a gente está caminhando nos naturais, a gente vai pensar na indução, ok? Vale sim. Conforme a primeira equação, para n igual a 2, n igual a 2, aqui, vale. A gente já viu lá. Vale, né? Então, aqui o pessoal do primeiro ano ainda vai ficar um pouco assim, porque às vezes não sabe o que é demonstração por indução. Mas aceitem. Que depois vocês vão ver que não estamos falando besteira. Então, a gente mostrou a base da indução. Para n igual a 2 vale. Então, a gente vai supor que vale para n igual a k. Deixa eu ver. Isso, a gente... Isso, para n, tá. Supõe que vale para n, a gente vai mostrar que vale para n mais 1. Ok? Então, ó, essa é a nossa hipótese de indução, tá? A gente supõe que vale para n, a gente tem isso aqui. Ok? Meu Deus. Ó, f de n. Ok? Aí, a gente vai mostrar que vale para n igual a 1. Então, a gente vai lá onde tem n, coloca n mais 1. A gente vai chegar nesse aqui. A gente vai fazer as continhas, A gente não tem muito tempo para fazer continha, tá? E aí a gente vai conseguir mostrar. Sempre vale, tá? Sempre. Bom, outra coisa é esse limite aí. Pessoal que começou o cálculo agora, gosta bastante de limite. Vamos lá então. Esse resultado ele é muito bonito, gente. Olha o que está falando. Se eu pegar f de n mais 1 sobre f de n e mandar isso para o infinito, isso dá convergindo para o número de ouro. Tá? E aí a gente vai mostrar. Como que a gente mostra? Ó, vamos usar isso aqui, ó. Só, ó, vamos usar isso aqui.
A gente quer achar quem que é o f de n, né? Então, ó, isso aqui é diferente de zero, né? Então a gente pode passar ele dividindo e já vai escrever o f de n assim, ó. Isso aqui, esse for lá, φ de n, ok? Então, φ de n mais 1 vai ser o φ de n mais 1, ok? Só estou somando um aqui no n, menos o f de n sobre isso aqui, ok? Aí, o que eu tenho que escrever? Isso sobre isso. Então, é o de baixo dividido pelo de cima, tá? E aí, eu vou cortar isso aqui. Vou ficar só com a parte aqui, ó. Olhem aqui. Eu escrevi aqui, ó. Vou cortar isso aqui. Porque eu estou dividindo esse por esse. Então, ficou isso dividido por isso. Ok? Assim, a gente vai chegar nesse coeficiente aqui. Cortou lá, ficou só o quê? O φ de n mais 1 mais o f de n. Ok? Aí, aqui tem uma jogadinha, a gente vai multiplicar por 1 sobre o número de ouro elevado a n. Tá? Então, tinha isso aqui, a gente só dividiu pelo número de ouro elevado a n. Ok? Divide embaixo também, para não alterar. Ok? Aí, ó, aqui eu posso separar. Tá dividindo essa parcela, então tá dividindo aqui, tá dividindo aqui. Só que aqui, ó, eu abro a potência, vai ficar isso aqui elevado a n vezes isso aqui, ok? Aí vai cortar esse, com esse vai ficar só o número de ouro. E isso aqui tá lá ainda, não posso fazer nada com isso aqui sobre isso, ok? Não sei nada. Aqui vai acontecer a mesma coisa, esse aqui vai cancelar com esse, vai ficar 1. E esse aqui eu não sei falar nada, ele fica lá. Okay? Então agora o problema meu se torna fazer o limite desse negócio, porque a gente foi mostrando que isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, então a gente aplica o limite aqui. Tá? Aplicando o limite ali, ó, o pessoal gosta de limite? Aqui, ó, a gente tem isso aqui elevado a n por uma sequência, tá? A gente sabe que isso aqui cresce muito mais rápido. Tá? Então a gente tem uma coisa em cima dividido por uma coisa que está crescendo mais rápido que a de cima. Então isso aqui vai para zero. Isso vai para zero, aqui é o mesmo argumento, vai para zero. Essa coisa indo para zero, essa coisa indo para zero, vai ficar o número de ouro sobre 1, que é o número de ouro. E aí a gente mostrou que o limite dá mesmo. Muito bonito. Ok? E aí aqui é outro resultado, que aí eu posso pegar um número real e somar em cima e embaixo. A demonstração vai ser do mesmo jeito, tá? É as mesmas jogadinhas, escreve isso aqui como aquilo, tá? O que vai aparecer um F aqui do lado. E aí depois esse K ali vai ficar K sobre o número de ouro elevado a n, que também vai para zero, então ele vai sumir, tá? Bom, a título de curiosidade, a gente achou interessante também falar que, embora a sequência de Fibonacci seja tão bela e tão singular aí no ramo da matemática, há outras sequências, né? E a gente destaca a sequência de Lucas, ela segue o mesmo padrão da sequência de Fibonacci, com uma certa diferença, né? Lucas foi um arquiteto, né? E foi matemático também, e num dos seus problemas de arquitetura, ele queria utilizar a razão áurea, que é tão famosa, e não conseguia. Na verdade, ele tinha um certo problema, e justamente porque ele precisava construir uma coisa e ele não tinha 1 metro, ele precisava ocupar 2 metros. Então, ele pensou em fazer uma nova sequência, né, que segue a mesma propriedade da sequência de Fibonacci, só que ao invés de 1 e 1 como os 2 primeiros termos, ele pegou 2 como o primeiro termo e 1 como o segundo termo. E aí a sequência se decorre da mesma maneira, ou seja, o próximo termo é a soma dos 2 termos anteriores. Então aí o que o Plínio disse está escrito aqui, ó. Tá? Aí você faz o teste. Aqui a gente chama o L de 0 de 2, L de 1 igual a 1. E aí vai ser da mesma forma, tá? Se substituir ali, ó, esse aqui é a soma desses dois, esse aqui é a soma desses dois, esse aqui é a soma desses dois. Ela vai decorrer da mesma forma que a sequência de Fibonacci, ok? Aí aqui fala que tem umas propriedades semelhantes, tá? Que a gente vai falar rapidinho. E qual que é? Lá era f de n. F de n a gente estava pegando os termos
da sequência de Fibonacci. Agora, L de N, a gente também mostra que se a gente pegar L de N, que são os termos da sequência de Lucas, se eu pegar esse dividido por esse e mandar para o infinito, também vai convergir para o número de ouro. Tá? Por quê? Tem uma relação entre esses L e N's com a sequência de Fibonacci. Qual que é a relação? Olha aqui. Se eu fazer uma tabelinha, ó, N0, 1, 2, 3, 4, foi praticamente o que eu fiz ali, só que aqui está mais bonitinho. Ó, Fibonacci. O primeiro termo 0, depois é 1, depois 2, 3, e aí vai. A de Lucas começa no 2, ele dá esse daqui, né? A partir desse a gente constrói os outros. Tá? Então aqui, esse aqui é a soma desses dois, esse é a soma desses dois, esse é a soma desses dois, e assim vai. Só que aí, alguém aí percebeu que, se eu olhar para, olha para cá, esse mais esse dá esse. Tá, vamos pegar esse. Esse mais esse também está dando esse. Esse mais esse está dando esse. Estão percebendo? Ó, esse mais esse dá esse. Então tem uma relação. Eu posso escrever esse cara aqui como um termo da sequência de Fibonacci. Aí aqui tem os exemplos que eu falei lá para vocês. Aqui é teste, tá? Ele pega n igual a 5. Vai ser o f de 6 e o f de 4. Que é o que a gente viu lá. F n igual a 5, a gente pega aqui, ó. Esse aqui vai ser o de f de 4 mais o f de 6. É isso, tá? E aí a gente depois pode mostrar, né, que a gente não vai mostrar aqui, porque a gente está mais focado na sequência de Fibonacci, que vale também isso, tá? Pessoal, aqui que vale isso, para não achar que foi jogado, é que cada termo da sequência de Lucas pode ser escrito como o anterior e o sucessor. Tá? Aí depois vem a forma de Cassini. Tá? Olhando para a sequência de Fibonacci, alguém percebeu assim, ó. Se eu pegar esse aqui, leva ao quadrado, dá 1. Faz esse vezes esse, 0. 1 menos 0 dá 1. Ó, deu 1. Tá? Ó, se eu pegar esse aqui ao quadrado, dá 4. Esse vezes esse dá 3. 4 menos 3 deu 1 também. Ó, vamos pegar agora 5. 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 8, 24. 25 menos 24 deu 1. Opa, será que vai valer lá na frente também? Exercício pra casa. Tá? Vai valer. Só que, ó, ali deu 1, tá? Porque eu tava pegando o quê? Eu peguei esse, depois peguei esse, depois peguei esse, né? Vocês perceberam? Eu não peguei, por exemplo, eu peguei esse, depois esse. Eu não peguei esse e esse, ó. Se eu pegar esse, dá, ó, esse ao quadrado dá 1. Esse vezes esse dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. Se eu pegar esse aqui, dá 9. Esse vezes esse dá 10. 9 menos 10 dá menos 1. Então a gente, dependendo de quem a gente pegar, vai dar 1 ou menos 1. Tá? Não é só 1, dá menos 1 também. Tá? E aí a gente também pode mostrar que a gente deduz lá a fórmula e mostra que ela vale, tá? Que se eu pegar f de n ao quadrado, vai ser o f de n menos 1 vezes o f de n mais 1. Isso sempre vai dar, dependendo do n, tá? Tá vendo aqui, ó, menos 1. Sempre vai dar ou vai dar menos 1 ou 1, dependendo do n que eu pegar. Se eu pegar n ímpar, vai fazer 2, né? Isso dá 1. Se eu pegar n par, isso aqui dá menos 1. Ok? E aí, a gente também pode mostrar isso aí. Tá? Também sai por indução. O que é indução? Tem que mostrar para o primeiro, que é f de n igual a 1. N igual a 1 vale, que a gente já fez lá, que é 1 menos o 0, tá? Certinho, tá? Substituir. Aqui, a gente pegou n igual a 1, né? Faz 1, vai ficar 2, ao quadrado dá 1, que foi o primeiro que a gente fez. Tá? Aí a gente prova a base. Não. Ok, vamos fazer, porque essa minha parte está acabando. Né? E essa demonstração é bonita. É indução, né? Mas é legal.
Por quê? Ó, a gente mostrou com a base da indução, que é para igual, a gente vai supor que vale para cá. Ó, supõe que vale para cá. Supõe que vale para cá, eu tenho isso aqui. Ok? Ó, a gente só substitui N por cá, tá? Aí a gente vai mostrar que vale para cá mais um. Aqui, ó, se eu pegar, ó, o que é a hipótese de indução? É isso aqui. Menos f de k menos 1, vezes o f de k mais 1. Isso vai dar menos 1, L mais 1. Ok. A gente quer agora substituir por k mais 1. Aqui é k. Ok? Então, se eu substituir por k mais 1, o que eu tenho que chegar lá no final? K mais 1, que já está aqui, dá k mais 2. Então, eu vou supor que vale para k mais 1. O que é supor que vale para k mais 1? Vou pegar essa fórmula aqui, vou substituir n por k mais 1 e eu tenho que chegar naquilo lá, ó. Tá? Se eu chegar, vale. Se eu não chegar, não vale. Ok. Eu vou ter que fazer esse pedacinho ali. Ó, vamos substituir k mais 1 aqui. Vai ficar f de k mais 1 ao quadrado. Estou substituindo k por k mais 1. Aqui é f de k. K mais 1 só que tem 1, então fica f de k. Ok? Vezes f de k mais 2. Aí eu tenho que mexer nisso e chegar nisso. Que é isso que fala. Tem que valer essa igualdade, não é? Só que agora a gente vai usar essa relação aqui, ó. Que f de k mais 1 é o f de k menos... Olha lá. Oi? Tá, não, só tô lembrando aqui. Esse aqui é esse mais esse. Ó, o que eu desenhei aqui é f de k mais 1. Aqui é o f de k menos 1. É só os termos da sequência, para eu lembrar a forma que eu esqueci. Ó, f de k mais 1, ele é esse f de k mais o f de k menos 1. A gente vai usar isso aqui. Ok? F de k mais 1 é isso aqui. Ok? Por quê? Ó, f de k é o que eu tenho aqui, tá vendo? Então, ó, eu posso isolar. F de k vai ser quem? Só vou explicar esse pedacinho, tá? F de k é o f de k mais 1 menos o f de k menos 1. Esse é f de k. Ok? Que aí, ó, foi o que a gente substitui aqui, ó. F de k mais 1 menos f de k menos 1. É o que tá lá. Eu só troquei, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro. Então, isso aqui, ó, a gente viu que é a mesma coisa que o f de k. A gente pode também fazer aquilo, mesma coisa, a gente vai chegar aqui, esse pedaço é igual a esse aqui. Ok? Deixa aquele lá, a gente tem que ficar mexendo até chegar. Ok? Aí eu vou distribuir, esse vezes esse, tá aqui. Tá, ó, f de k mais 1 mais f de k. O menos tá lá. Ok? Esse vezes esse tá aqui. Que é o mesmo, ao quadrado, mas tem o menos. Tem que lembrar do menos. Aqui dá menos, com menos faz mais, tá aqui. Ok? E esse vezes esse, finalmente, vai dar menos, só que tem mais lá, chegamos aqui. Aí eu vou cortar esse com esse. E aí eu tenho esse que sobrou, esse. Ok? Aí, qual que era a hipótese de indução? A minha hipótese de indução tá aqui. Ok? Que é isso, a hipótese de indução, que era pra cá, tá aqui. A gente fez pra cá mais um, a hipótese de indução tá aqui, ó. Ok? Ó, notem uma coisa, que se eu olhar para esse f de k menos 1, f de k mais 1, olha aqui ele na hipótese. Então a gente vai tentar usar ele, porque a hipótese a gente pode usar. Ok? Como que a gente vai usar? A gente vai passar esse para lá e esse para cá, porque a gente quer isolar ele. Ok? Então a gente isola.
ele ficou positivo quando ele passou para o outro lado, ele está aqui. Então desse lado tinha o f de k menos 1 e esse veio para cá, trocou o sinal. Esse menos eu posso ajeitar ele aqui e pôr mais um aqui, fica 2. Opa, apareceu o k mais 2, que é onde eu estou querendo chegar. Então, ó, eu sei que esse cara aqui, ele é igual a isso daqui. Então eu vou trocar. Ó, isso aqui é a mesma coisa, tá? Essa linha e essa. Eu só vou pegar o finalzinho aqui, ó, e vou trocar pelo que eu achei, tá? Que é o f de k. Essa parte aqui, ó, tá? Que a gente quer que apareça o k mais 2. Então a gente troca. Trocando, a gente vai colocar o f de k em evidência, mas só nessa parte. Deixa lá aquele lá. Então colocando em evidência, esse aqui fica aqui. E aí depois eu tenho esse aqui. Certo? Fazendo isso, deixa eu ver, coloquei f de k em evidência. Cancelou. Ó, de novo. Olha o que está acontecendo. Cancelou. Se eu vim aqui, quem que é esse cara aqui? É o menos f, esse daqui, ó. Se eu multiplicar esse aqui, ó, por menos, vai aparecer aqui o menos aqui, e é ele. Então ele é o menos f de k ao quadrado, que é o que está aqui, ó. Não, f de k, ok? O menos f de k. Vezes o f de k. É aqui, ó, multipliquei por menos aqui, pessoal. Menos aqui, mais, troca o sinal, mais. Ó, isso que a gente está identificando é esse cara lá, f de k mais 1. Menos, um pouquinho mais. Menos f de k mais 1, mais o outro, tá vendo? Ele lá não é f de k ao quadrado, é f de k. Menos f de k. Menos f de k menos f de k vai dar o menos f de k ao quadrado. Só que eu já tinha um lá aqui, ó, ele aqui. Cancelou e cheguei onde eu queria. E aí tá aprovado. Bom, acabou? Eu vou falar um pouco. Bom, pra gente falar um pouco da aplicação, né, chegar onde a gente quer em códigos, matemática é uma coisa engraçada, né? Você tem um monte de coisa, pô, tem uma sequência, vou fazer o quê? Vou colocar essa sequência numa matriz, por que não, né? Então, aqui a gente define o que a gente chama de matriz de Fibonacci, né? Ela é definida dessa forma com um P qualquer. A gente vai se atentar a uma matriz 2 por 2, né? Que a gente vai perceber, na verdade, que os coeficientes da matriz de Fibonacci vão gerar os elementos da sequência de Fibonacci, por isso é chamado o nome de matriz de Fibonacci. Essa definição para um P qualquer, né, que a gente pode definir uma matriz de qualquer ordem, mas como eu disse, a gente vai se atentar à matriz, essa daqui, a Q1, né, no caso Q igual a 1, a gente tem uma matriz quadrada, essa matriz é chamada matriz de Fibonacci, certo? A gente pode definir a Q2, que ela é 3 por 3, 4 por 4, mas o nosso foco aqui é essa matrizinha aqui, é a matriz 2 por 2, que é chamada matriz de Fibonacci. E por que é chamada assim? Bom, se a gente pega essa matriz, né, e a gente começa a fazer as potências dela, ou seja, multiplicar ela por ela mesma n vezes, a gente vai ter que vão aparecer nas suas respectivas entradas os termos da sequência de Fibonacci, né? Então, esse aqui é o caso n igual a 1, a gente percebe que aqui realmente é o 1, que é o f2, né, o f de n mais 1, o f de n, que é 1, e o f de 0, né, que a gente vai considerar que é o 0. Então, alguns fatos que decorrem dessa matriz, da maneira com que ela é definida, é que as suas potências vão gerar os números da sequência de Fibonacci. O determinante dessa matriz elevado a n para qualquer n vai seguir isso daqui, vai decorrer da fórmula de Cassini, na verdade, porque a gente sabe que o determinante ele é linear com relação à multiplicação, né? O produto do determinante é o determinante dos produtos, né? E mais ainda, uma matriz elevada, a matriz de Fibonacci, a enésima matriz de Fibonacci, ela segue a mesma relação de recorrência da própria sequência de Fibonacci, ou seja, a enésima matriz, a potência enésima, é a soma das duas potências anteriores, certo? Então, para verificar isso, o primeiro fato que ela é dessa forma, a gente usa o processo de indução também, né? Como a gente vê para o caso n igual a 1, os números insatisfazem. Supõe que é para cá e mostra para cá mais 1. Bom, para mostrar para cá mais 1, basta multiplicar essa matriz aqui pela matriz Q elevado a 1. Né? Abrir a potênciazinha aqui. E aí, multiplicando fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar o f de k mais 1 mais f de k. E a gente usa
a definição de recorrência, né? Porque o f de k mais 1 mais o f de k são dois termos consecutivos, que é igual ao próximo termo. Então, o f de k mais 1 mais f de k é o f de k mais 2, e assim para as outras entradas também. A questão do determinante decorre porque o determinante é linear, mas decorre também da fórmula de Cassini que o Adriano mostrou. Porque se a gente calcula o determinante disso daqui, vai ficar f de k mais 2 vezes f de k menos o f de k mais 1 ao quadrado. Bom, mas isso aqui é um termo menos o produto, mais o produto, um termo negativo mais um produto de seus adjacentes. Né? A gente só tem que consertar o índice lá, porque aqui o termo que aparece negativo é o termo quadrado. Então, pega a fórmula de Cassini, multiplica tudo por menos 1, e aí a gente conserta aquele índice, então vai ficar elevado a n. Pro fato 3, a gente basta utilizar a própria definição, né, porque o f de n mais 1 é o f de n mais o f de n menos 1. Aí, como é soma de matriz, a gente pode separar, né, em duas matrizes, que são justamente a Q de n mais 1 e a Q de n menos 1 com a Q de n menos 2. Tá, pro caso em que n é negativo, por que eu estou falando disso? Porque onde a gente quer chegar é assim, uma aplicação em códigos. A nossa ideia é a seguinte: quando a gente fala em codificar alguma coisa, quer dizer o quê? Que a gente tem uma mensagem inicial, né? A gente vai submeter a nossa mensagem inicial a um processo de codificação, ou seja, eu vou codificar essa mensagem, né? Então, é um processo de codificação e vai me dar alguma coisa. Isso daqui eu vou transmitir, certo? Então, eu vou transmitir. Quando chegar no destinatário, o destinatário vai o quê? Ela vai decodificar para obter a mensagem inicial. Então, eu vou decodificar e depois vou voltar na mensagem inicial. Essa é a ideia. Então, a ideia do que eu vou falar assim, que é um método de codificação, que a gente chama de método de codificação e decodificação de Fibonacci, a gente vai precisar da matriz Q elevado a menos n, né? Na verdade, por caso em que n é negativo, é a inversa dessa matriz, né? Então, tem uma forma, eu poderia, por exemplo, calcular a inversa da matriz base, né? E a partir de cada potência, calcular a inversa de cada uma. Mas tem uma formulinha para ela, né? Por caso em que n negativo, n é par, a gente tem que a matriz inversa, ela vai ser dessa forma. Você percebe que vão ser coeficientes de Fibonacci também. E por caso que n é ímpar também, né? Acho que no exemplo vai ficar um pouco mais claro. Mas como eu disse, o nosso intuito é falar desse método de codificação, método de Fibonacci, né? E por que é interessante falar do método de Fibonacci? Porque nesse processo que eu disse para vocês, quando a gente codifica uma mensagem inicial, deixa ela na forma de um código e transmite esse código, pode acontecer algum problema. E esse código não ser transmitido bonitinho, acontecer algum erro, ter algum defeito nesse código. O método de Fibonacci, ele é interessante justamente por conta disso. Ele nos fornece uma maneira de verificar se o código que a gente recebeu está certo ou se está errado. Certo? Então a gente consegue verificar se essas coisas estão certas. Através de... A gente usa os resultados, alguns que a gente já mostrou, principalmente a relação com o número de ouro, né? Então, o que eu descrevi aqui? Bom, para trabalhar com esse método, a gente vai considerar uma mensagem inicial descrita sobre uma matriz 2×2, que eu chamei de B, né? Onde cada uma das suas entradas são inteiros positivos, certo? Então a gente trabalha com códigos descritos sobre números inteiros positivos, números naturais, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma matriz de Fibonacci, uma potência qualquer para algum n, né? Que eu até peguei aqui, seja um n inteiro qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo de codificação. Então eu vou pegar a minha mensagem inicial e vou multiplicar por uma matriz de Fibonacci elevada à enésima potência, para algum n, certo? Isso vai me dar uma matriz, que a gente chama de matriz código, né? Essa matriz é que vai ser transmitida, que vai fazer esse processo aqui, certo? Quando essa matriz chegar aqui, bom, para a gente obter a nossa mensagem inicial, basta multiplicar pela inversa dessa matriz aqui, certo? E a gente obtém a matriz P da mensagem inicial, certo? Só que aí vem o método de correção de erros, né? Porque a gente vê, pro caso em que a gente toma um n
ímpar, a matriz Q menos N ela é definida dessa forma, conforme ele estava definido anteriormente. Então a gente vai ter que a matriz B, né, de coeficientes B aqui, ela vai ser definida como? A primeira entrada vai ser esse produto, né, conforme está aqui, e as outras entradas da mesma maneira, multiplicação de matriz, certo? Só que a gente sabe que todos os B's, né, da nossa matriz inicial são inteiros positivos. Então, esses elementos aqui são todos inteiros positivos, né? Todos maiores do que zero, estritamente, né? Que foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. Os B e I são todos maiores do que zero. Aí a gente faz uma jogadinha para determinar uma relação entre os coeficientes da matriz código. Que jogadinha é essa? Bom, a gente sabe que o primeiro termo lá é maior do que zero, certo? A minha ideia é isolar o E1. Então eu vou somar E1 dos dois lados, vai preservar a igualdade, certo? E vou chegar nessa relaçãozinha aqui, que o Fn sobre Fn menos 1 E2 é maior do que o E1. Ó, então eu tenho essa relação entre os termos da matriz código. Da mesma forma, eu posso fazer isso para o segundo caso, né, para o caso do B2. Sabendo que isso aqui é maior do que zero, eu posso somar e isolar o E1 novamente. Então eu vou ter que o E1 ele vai ser maior do que essa relação aqui. Bom, se ele é menor do que isso, se ele é maior do que isso aqui e menor do que isso aqui, eu posso colocar ele dessa forma aqui. Então o E1 ele é maior do que isso aqui e menor do que isso daqui. Eu posso dividir por E2 todos os membros da equação, certo? Que é diferente porque é diferente de zero, na verdade. E eu vou ter que a razão entre o E1 e o E2, os dois primeiros termos da matriz código, vai convergir para isso aqui. Só que a gente já viu que quando a gente pega um termo da sequência de Fibonacci dividido pelo seu termo anterior, isso converge para onde? Converge para o número de ouro. Então, a razão desses dois termos vai ser maior do que o número de ouro. Por outro lado, vai ser menor do que o número de ouro. Então a gente usa uma espécie de teorema do confronto, né? Teorema do sanduíche, né, Dani? E verifica que a razão disso aqui converge para o número de ouro. Né? Então a gente vai ter que o E1, né, que vai ser o primeiro termo, vai ser aproximadamente o número de ouro vezes E2. Da mesma forma a gente faz pro B3 e pro B4 e verifica que a relação também é satisfeita. Certo? Isso para o caso N igual a ímpar. Para o caso N igual a par, são as mesmas manipulações, a gente consegue mostrar que satisfaz a mesma condição. Certo? Outra coisa interessante. É a seguinte, quando a gente transmite a matriz código, a matriz E, que a gente chamou de código, a gente tem uma relação entre o determinante da matriz código e o determinante da nossa matriz original. Por quê? Quando eu pego a minha matriz original B e calculo o determinante de B, eu vou ter que o determinante de B ele vai ser igual ao determinante de E a menos de sinal. Porque o determinante da matriz Qn, ele é mais ou menos 1, dependendo do valor do n. Então, quando a gente transmite o código, a gente transmite o quê? Algumas informações para que esse código possa ser corrigido. Então, a gente transmite a matriz E, que é a matriz transmitida, n, que é o número da potência, aliás, porque eu preciso saber a que enésima potência que você utilizou a matriz para eu utilizar o menos n e decodificar. E também o determinante, porque eu tenho essa relação, né, que o determinante da matriz E, como a matriz E é o produto da matriz B e da matriz Q, e o determinante ele é linear com relação à multiplicação, a gente vai ter que o determinante da matriz E é o determinante da matriz B menos 1 elevado a n, certo? Bom, por fim, o método de erros. A gente tem assim algumas possibilidades para erros, né? A gente pode ter a possibilidade de acontecer de alguma entrada ser prejudicada, né? Alguma das entradas da matriz transmitida está errada. Pode acontecer de duas entradas estarem erradas, ou pode acontecer de três entradas estarem erradas, ou pode acontecer de todas as entradas estarem erradas. O código ser completamente defeituoso. E em todas as possibilidades, exceto quando todas as entradas estão erradas, a gente consegue corrigir esse código, verificar se ele está certo. Né? Então, para o caso em que tem um erro só, a gente utiliza as relações, né? E através dessas relações que eu consigo determinar cada um dos termos e verificar se eles são inteiros e satisfazem as propriedades. Certo? Para o caso n igual a 2, por causa de ter dois erros também, né? E perceba que se a gente tiver dois erros,
eu vou ter essa relação aqui de acordo com o determinante, e isso aqui vai ser uma equação de Diofantina. O pessoal que está aí já viu em teoria dos números, a gente pode resolver isso. Para o caso de 3 erros também, na verdade, a abordagem dos erros ela é baseada em 4 fatos. Né? A relação entre os determinantes da matriz código e da matriz original que você tem, a relação entre os elementos da matriz código, né, que a gente sabe que o primeiro elemento tem a relação com o segundo elemento, assim, ele é múltiplo do número de ouro, e o fato de que todos os elementos são números inteiros. Né? Então, isso, como eu disse, todas essas possibilidades de correção de erro, ele torna o método muito eficaz para corrigir erro. Porque das 15 possibilidades de erro que a gente tem, 14 a gente consegue corrigir, que são os erros simples, os erros duplos e os erros triplos. Apenas o erro total, que é quando toda a mensagem transmitida é errada, a gente não consegue corrigir. Bom, então vamos lá, vamos tentar exemplificar isso que eu disse. Se a gente tomar uma matriz inicial, né, um código inicial, uma mensagem dessa forma, né, calcular o determinante, a gente vai ter que o determinante da matriz da minha mensagem inicial é 5. Eu tomei um valor n igual a 4. Né? Então, como que a gente codifica isso? Pega a matriz B, que é a matriz da minha mensagem, multiplico pela matriz Q elevado a 4, percepção dos números de Fibonacci, e vai dar essa matriz aqui. Essa matriz é a matriz que vai ser transmitida. Essa é a matriz que que um canal vai receber. E aí ele vai fazer o quê? Vai conferir se todas as entradas estão certas. Eu supus aqui que 2 entradas estivessem erradas. Certo? Então ali ó, é 35, 22, 30 e 19. Suponha que seja 35, 10, 30 e 12. Ou seja, os 2 termos errados. Então eu vou conferir se satisfaz todas as condições. Eu já percebo que não vai satisfazer, porque o primeiro termo ele tem que satisfazer a condição e tem que ser um número inteiro. Percebo que nenhum dos números são inteiros, então com certeza tem um erro na matriz que eu recebi. Vamos corrigir esse erro. Como que a gente corrige? Isso é computacional, certo? Mas supondo que tenha um erro apenas, todos dariam um absurdo. Então com certeza, pelo menos tem mais do que um erro. Né? Para o caso em que você supõe que tem 2 erros, né, a gente vai ter que essa condição aqui, e a gente vai cair numa equação de Diofantina, como eu disse, né, que tem solução, porque o par inicial é solução, certo? Como o 1 é solução da equação aqui, né, essa equação, eu, através soluções de equação de Diofantina, eu sei que a solução geral é dessa forma. Mas eu tenho infinitas soluções aqui, e aí eu uso o terceiro fato, que é o fato de que os elementos, eles satisfazem aquela propriedade do número de ouro. Então eu vou tomar todas as soluções, certo? E quando eu chegar na 1922, que é uma das possibilidades, eu vou perceber que ele é o par correto, porque existe a relação, né, do número de ouro. Quando você divide um pelo outro, satisfaz a condição do número de ouro. E daí pra frente não vai ter mais essa convergência. Né? Então a gente consegue corrigir, né, por conta do número de ouro. E portanto a gente determina, né, através do erro da matriz que a gente recebeu que estava errada, consegue corrigir através das propriedades e chegar na matriz certa. E daí só precisa multiplicar pela inversa, né, que eu peguei aqui 4, aqui menos 4, e a gente determina a nossa matriz. Certo? Acho que não tem alguma coisa. As bibliografias, né, se alguém assim... É como eu disse, a gente teve um tempo curto para tentar falar de uma coisa que a gente poderia ficar dias falando, quem sabe meses pesquisando. Inclusive que a sequência de Fibonacci é um caso um pouco particular, embora tanto que seja um caso particular de outras sequências, mas podemos determinar. E uma coisa interessante que fica a título de curiosidade é que, embora tenha o método de Fibonacci, né, foi desenvolvido também o método de Tribonacci. Ele é um pouco mais complexo, é uma sequência, a sequência de Tribonacci, não sei por quem conhece, é uma sequência de recorrentes também, só que em vez de você depender dos 2 termos anteriores, você toma 3 termos anteriores. E sim, desenvolve-se, né, pesquisa sobre isso, é muito recente isso, esses métodos de codificações, mas está crescendo aí. Acho que era isso que a gente tinha que falar. Agradeço a presença de todos, o convite do Hermes, pessoal. Muito obrigado. Perguntas? Perguntas? Carlos já sabe tudo isso, né, Carlos? Perguntas? Ô, Plínio, ali quando você fala da matriz de ordem maior, como é que é? O código pode...
Não é sempre 2 por 2 isso. Não. Não, é que assim, a gente descreve, né, O Fibonacci é 2 por 2. Fibonacci 2 por 2. 2 por 2. Né, mas a gente pega... Se tiver um código que seja uma coisa dessa ordem, por exemplo. Uma coisa assim, bom, aí para você tomar, por exemplo, uma AQ2, você vai descrever uma mensagem numa matriz 3x3. As propriedades funcionam de maneira análoga. Só que a partir de um certo índice, já não começa a ficar viável. Por que o método de Fibonacci é viável? Porque um computador realiza de maneira muito tranquila a checagem, que a gente fala, né? Quando o código é transmitido, o computador vai verificar se todas as hipóteses estão satisfeitas, estão verificadas. Isso é um processo rápido. Quando você começa a trabalhar com matrizes muito grandes, você começa a perder essa propriedade, né? Até o método de Tribonacci, né, ele é mais eficiente que o de Fibonacci, né? Porque ainda assim você tem um ganho muito interessante e você não tem essa dificuldade. A partir daí, quando você começa a terminar, você já começa a exigir muito da máquina. São muito mais hipóteses, né? Porque da mesma maneira que quando você aumenta o número de entradas, você aumenta a possibilidade de erro também. E aí você vai ter que fazer mais verificações para confirmar se o código está certo. Então, pessoal. Então, gente, obrigado. Né? Eu que agradeço, Tem indução, né, Adriano? Tem que ter indução. Tem que ter indução. Mas esses resultados vocês viram, né? É muito bonito que envolve os termos da sequência de Fibonacci. E tem coisa para fazer, né? Sim. Esse Lucas aí, não foi por acaso, né? Põe 2. Não, claro que não. É porque, por exemplo, a razão... Primeiro termo 2. A razão áurea, né, quando você pega, muitos arquitetos, por exemplo, o número Φ é em homenagem a Fídias, que era um arquiteto que utilizava a razão áurea nos seus trabalhos, né? E outros arquitetos ao longo da história tentaram fazer. A gente tem hoje nos Estados Unidos, lá a sede da ONU, acho que tem lá uma proporção, e acho que muitos outros arquitetos. O Lucas, infelizmente, caiu numa situação em que ele não podia sair, mas ele deu um jeitinho, teve uma sequência. E você vê, Hermes, que a sequência de Lucas ela tem uma relação com a Fibonacci. Como que você vai... Porque você pode tentar achando um termo de um número e o outro, e vou começar a somar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir uma relação com a de Fibonacci? Ele conseguiu. Entendeu? Se conseguir, talvez a gente pode verificar se o LN de mais 1 sobre LN vai para o número de Euler também. O Lucas lá. Isso. Muito obrigado. Falou, gente. Obrigado. Vamos pensar no assunto.